Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O Atacama é um dos locais mais inóspitos de todo o mundo. Ele é o deserto não polar mais seco, alto e um dos mais severos do planeta, com regiões que chovem apenas uma vez no ano e temperaturas que variam de 40 graus Celsius durante o dia e 0 graus à noite. Ele também é enorme e conta com uma área de 105 mil quilômetros quadrados, que compreende os territórios da Argentina, Bolívia, Peru e principalmente Chile. Com todas essas características em seu currículo, é natural pensarmos que o deserto do Atacama é um local desacolhedor, inabitável. Afinal, por que alguém iria se dispor a enfrentar todos esses obstáculos para viver nessa região? Sinto decepcioná-los, mas quem pensa dessa forma não poderia estar mais equivocado. Além de ter paisagens belíssimas e atrair milhões de visitantes todos os anos, o Atacama também é lar de várias comunidades que conseguem extrair sua subsistência daquela região há gerações. Mas isso não é tudo. Recentemente, inúmeros cientistas têm se deslocado para lá para conduzir diversos tipos de pesquisas e os resultados, ao contrário do que muitos imaginavam, têm sido surpreendentes. No vídeo de hoje, nós vamos te levar para uma viagem a um dos lugares mais esquecidos do mundo e que só agora está conseguindo provar o seu valor. As descobertas que estão sendo feitas por lá são tão admiráveis quanto valiosas e podem revolucionar não apenas a forma como olhamos para o nosso planeta, mas também como enxergamos o futuro da exploração espacial e até mesmo a busca por evidências de vida fora da Terra. Você não vai querer perder, né? Vamos nessa? Vamos começar então com um fato que não foi bem uma descoberta científica, mas que está intrigando alguns dos maiores especialistas locais. Em meados de 2022, habitantes de uma pequena cidade chamada Tierra Amarilla, no Chile, se depararam com uma imensa cratera que se abriu no meio de uma estrada que atravessa um terreno particular de uma empresa de mineração. O buraco era simplesmente enorme, tinha pelo menos 25 metros de largura, mas em menos de uma semana, a abertura se expandiu e passou a ter 36 de largura por 64 de profundidade. Esse tipo de fenômeno é conhecido como sumidouro e eles não são tão incomuns como parecem, especialmente em áreas em que o solo é arenoso, como o deserto do Atacama. Por questões de segurança, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile ordenou que a Companhia de Mineração Candelária, responsável pela mina Alcaparros, suspendesse suas operações na área imediatamente, até que o mistério envolvendo o buraco pudesse ser solucionado. Porém, investigar algo desse tipo não é tão simples quanto parece. Vários geólogos já foram consultados e forneceram duas explicações principais. A primeira delas está relacionada às chuvas intensas que caíram na região na época. Como o solo é bastante arenoso, rico em minerais como gesso, a água pode corroer as camadas inferiores do substrato, comprometendo a integridade da sustentação até que a zona entre em colapso. A segunda hipótese está relacionada à atividade humana, mais especificamente à mineração, que é bastante comum na região. A companhia que atua naquela área tem concessão para explorar uma jazida de cobre, mas as galerias produzidas no processo penetram o subsolo em camadas ainda mais profundas do que a cratera, o que pode ter comprometido a integridade do assoalho naquele território. O diretor da ONG informativa Red Geocientífica do Chile disse que a empresa tinha autorização para extrair 38 mil toneladas do minério, mas naquela altura já tinha extraído 138 mil toneladas, mais que o triplo, o que pode ter contribuído para gerar a degradação. Também é preciso lembrar que a intervenção da mineração pode agravar o fenômeno que já ocorre naturalmente. Quando o solo é escavado, algumas galerias podem desviar o curso das águas subterrâneas, esvaziando os aquíferos e gerando espaços vazios que sobrecarregam as camadas superiores. Com o tempo, o solo fica incapaz de sustentar o próprio peso e acaba cedendo, dando origem ao sumidouro. O que é mais grave nesses casos é que a tendência do buraco aumentar cada vez mais, é quase impossível tampá-lo de maneira eficaz. Isso porque existe um fluxo de água no seu interior que leva os sedimentos que são colocados, então é como tapar o sol com uma peneira. A última notícia que conseguimos encontrar, veiculada em 2024, diz que a cratera já está com mais de 50 metros de largura e 200 de profundidade, dando razão àqueles que previram que ela continuaria se expandindo.
Como não foi possível fechá-lo, o local foi isolado para garantir a segurança das pessoas. Enquanto isso, especialistas e autoridades permanecem discutindo as causas do fenômeno e elencando possibilidades de como lidar com esse problema no futuro. Não muito longe dali, na Puna de Atacama, região do deserto que se encontra no território da Argentina, cientistas fizeram descobertas muito menos comuns e muito mais revolucionárias do que esta. Tanto que os achados já estão sendo classificados de algo de outro mundo, e isso não é por acaso. O geólogo Brian Hynek, da Universidade do Colorado em Boulder, ajudou a descobrir um novo tipo de ecossistema que era tido como impossível para nós. Mas não se trata apenas da evidenciação de uma nova espécie, vai muito além disso. A constatação de que existe um tipo bastante específico de ser vivo num local que antes era tido como inóspito está ajudando a comunidade científica a entender melhor o surgimento da vida no nosso planeta e até nos nossos vizinhos, como Marte, por exemplo. Aliás, até o local onde a descoberta foi realizada parecia intocado pela humanidade, algo quase improvável para nós, já que temos inúmeros recursos que podem ser usados para acessar praticamente qualquer lugar do planeta. A questão é que essa região é tão árida, vazia e hostil que ninguém havia pensado em procurar algo de valor por lá, muito menos algo vivo, que era ainda menos provável de ser encontrado. Essa região, a Puna de Atacama, está em uma das partes mais altas do deserto, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Isso por si só já faz com que o ar fique extremamente rarefeito e seja bastante difícil de respirar, mas isso está longe de ser o seu principal problema. O ambiente é um dos mais secos do planeta e a chuva cai raramente ou quase nunca, o que pode ser confirmado pelos habitantes de regiões próximas que já ficaram gerações inteiras sem presenciar uma precipitação sequer. Já pensou que loucura? Para coroar tudo isso, temos a presença de um sol escaldante que emite índices altíssimos de radiação. Além da grande incidência de sal que está presente no solo e nas pequenas lagoas ácidas que resistem como um oásis cercado pela imensidão vazia. Parece poético, mas acredite, é assustador. A descoberta foi feita justamente nesses lagos salinos. O pesquisador que mencionamos, Brian Hynek, constatou que elas são o lar de estruturas magníficas, uma espécie de estromatólitos, um tipo de colônia microbiana que produz sedimentos rochosos parecidos com os corais. As observações preliminares sugerem que essas colônias podem ser parecidas com os estromatólitos que existiam na Terra primitiva há cerca de 3 bilhões e meio de anos, no período conhecido como Arqueano Inferior. Naquela época, o nosso planeta era insuportavelmente quente, ácido e quase não havia oxigênio disponível, já que a nossa atmosfera ainda estava sendo formada. Essas mesmas condições extremas podem ser encontradas, ainda que de forma menos intensa, naquela região do Atacama. Consegue imaginar algo desse tipo? É por isso que essa descoberta pode ajudar os pesquisadores a entenderem como a vida se originou por ali. E mais, eles também podem encontrar pistas de como procurar sinais de vida em outros planetas, já que essas colônias representam uma forma totalmente distinta de subsistência em relação ao que estamos acostumados, ainda que elas tenham surgido e evoluído no mesmo planeta que nós. O nicho de pesquisa de Brian Hynek é justamente esse: viajar até os ambientes mais inóspitos do mundo para entender como a vida poderia prosperar em ambientes extremos, longe daqui, como exoplanetas e luas extraterrestres. Imbuído dessa missão, ele já escalou o vulcão ativo mais alto do mundo, Ojos del Salado, algo como Olhos Salgados, na fronteira entre Argentina e Chile, e viajou para outros tipos de desertos como a Antártida, que apesar de conter água congelada em basicamente toda a sua extensão, praticamente não tem incidência de chuvas. Foi assim que ele foi parar em Puna de Atacama, acompanhado de Maria Farias, microbiologista e cofundadora da Puba Bio, uma empresa de consultoria ambiental. Junto, eles dirigiram por cerca de 9 horas e chegaram até uma vila com apenas 35 habitantes, que desafiavam as condições do deserto para manter as suas tradições.
Depois de passarem um tempo coletando dados para suas pesquisas, Brian e Maria decidiram esticar um pouco mais a sua viagem antes de retornar. E foi assim que eles chegaram até as Lagoas Salinas. Um dia antes de partir, Brian estava analisando algumas imagens por satélite e notou a presença das lagoas que eram desconhecidas até então. Intrigados, os pesquisadores dirigiram mais algumas dezenas de quilômetros e deixaram o carro quando não era mais possível continuar com ele. O resto do trajeto foi feito a pé debaixo daquele sol escaldante do deserto. Mas o esforço foi recompensado quando eles chegaram ao local aparentemente intocado pela humanidade. O sistema era formado por 12 lagoas rodeadas por montanhas áridas que se estendiam por cerca de 100 metros quadrados. Abaixo das águas salinas e cristalinas, a grande revelação: grandes montes verdes calcificados construídos pelas colônias de bactérias. Ao quebrar uma dessas formações, Brian revelou sua complexa composição. O centro rosa indica que a estrutura é rica em árqueas, organismos unicelulares encontrados nos ambientes mais extremos da Terra. A camada externa, por outro lado, era composta por micróbios fotossintéticos chamados cianobactérias. Juntos, eles dão origem a um conjunto extremamente singular que provavelmente só acontece ali naquela região. No entanto, como dissemos, esse tipo de organismo já existiu na Terra primitiva, o que pode ser comprovado através de vestígios fósseis. Se eles ainda podem ser encontrados por aqui, significa que são capazes de sobreviver e se desenvolver mesmo com grandes mudanças climáticas, o que é uma boa notícia para aqueles que ainda têm esperança de encontrar vida em outros planetas, como em Marte, por exemplo. E essa não foi a única vez que a descoberta de uma vida microbiana no deserto do Atacama revolucionou a microbiologia e deu esperança àqueles que anseiam por vestígios de vida alienígena. Bem, mas de volta ao Chile, pesquisadores conseguiram identificar diversos fragmentos de DNA desconhecidos até então em rochas presentes no deserto. Cerca de 9% dos fragmentos genéticos pertenciam a organismos totalmente desconhecidos pela ciência, olha só, o que deu a eles o nome de microbioma escuro, uma referência à matéria escura encontrada no universo. Nós não estamos aqui falando de sequências de DNA ligeiramente diferentes, suficientes para darem origem a outra espécie. São organismos totalmente distintos do que estamos acostumados. Tanto que, em quase metade dos casos, os bancos de dados não foram capazes de encontrar correspondência nos achados, o que indica que não existem sequer parentes próximos dessas amostras. Outras pesquisas que tentaram replicar ou analisar melhor esses dados acabaram estendendo ainda mais o alcance dessas descobertas. Eles perceberam que não é possível cultivar essas amostras em laboratório, o que significa que elas só podem existir em seu habitat sob condições bastante específicas. Além disso, outras regiões do mundo provaram ter organismos parecidos, não parecidos entre si, mas reproduzindo o mesmo fenômeno em que sequências inteiras de DNA são absolutamente desconhecidas por nós. Eles estão presentes na água do mar, água doce, no solo, ambientes hipersalinos, sedimentos marinhos, fontes termais, fontes hidrotermais, neve e hospedeiros não humanos, de acordo com um estudo publicado por cientistas da Universidade do Tennessee, Knoxville. O mais surpreendente foi que esses micro-organismos, o microbioma escuro, que inicialmente eram tidos como seres raros, provaram ser responsáveis por cerca de 80% de todas as células microbianas da Terra. E nós que pensávamos que conhecíamos o nosso planeta, né? Mas você deve estar pensando, tá bom, André, mas e daí? Como esses resultados podem nos ajudar a encontrar vida em outros locais? Bom, volte comigo ao Atacama para entendermos isso melhor. O principal autor da pesquisa conduzida por lá foi Armando Assua Bustos, microbiologista do Centro de Astrobiologia de Madrid. Ele é nativo da região do Atacama, o que significa que passou boa parte de sua vida por lá, antes mesmo de se tornar um cientista. O fato dele estar familiarizado com o ambiente contribuiu para que ele tivesse insights poderosos em suas pesquisas. O primeiro deles é que percebeu que algumas regiões do Atacama são muito parecidas com Marte, por mais que isso possa parecer estranho num primeiro momento. Será que os aliens são chilenos?
Bom, sendo assim, é bastante possível que haja uma correspondência dos dados encontrados em ambos os lugares. Ou seja, aquilo que pode acontecer no Atacama talvez possa acontecer em solo marciano. É claro que existe uma infinidade de diferenças, como a discrepância da gravidade, a falta de atmosfera em nosso planeta vizinho, além dos elementos que podem ser encontrados por lá. No entanto, também existem inúmeras similaridades, como o terreno seco, a incidência solar, a baixa oxigenação e até a correspondência de alguns materiais, o que inclusive inspirou boa parte da pesquisa. Armando decidiu começar suas investigações no Atacama, numa região que ele transitava com bastante frequência, um local chamado Redstone. Como o próprio nome diz, as rochas por lá possuem uma coloração vermelho-ferrugem bastante característica. Isso se deve à presença de um mineral, a hematita, que também é responsável pela cor vermelha de Marte. Outra coincidência, hein? Depois que ele e sua equipe conseguiram alcançar a maior parte dos resultados que já compartilhamos aqui, eles também decidiram testar as condições de pesquisa que são usadas em Marte. Assim, seria possível fazer uma espécie de teste num local que, apesar de inóspito, era bem mais fácil de acessar. E foi assim que eles passaram a usar equipamentos parecidos com os que são usados em Marte, incluindo os dispositivos responsáveis por coletar as amostras que são trazidas para cá. Os resultados foram simplesmente surpreendentes. Depois de tudo isso que estudamos por aqui, todos os avanços que fizemos nas áreas da biologia, medicina, química, enfim, nós ainda encontramos formas de vida inimagináveis para nós. E olha que estamos procurando dentro da nossa própria casa, hein? Os cientistas envolvidos nesses estudos acreditam que esse microbioma escuro, isso é, os micróbios desconhecidos que não haviam sido sequenciados até agora, podem fazer parte de uma espécie de segunda árvore da vida, uma linha evolutiva totalmente alternativa à nossa, algo que, até pouco tempo, nós não sabíamos que era possível. A única forma segura para identificarmos vida fora da Terra é procurando por vestígios parecidos com os que encontramos aqui, seres baseados em carbono que dependem de água, proteínas e metabolizam diversos tipos de moléculas para sobreviver. Mas vamos pensar aqui, e se essa não for a única forma de vida possível? Talvez estávamos esse tempo todo procurando algo que simplesmente é impossível de encontrar, já que a vida na Terra depende de condições específicas para existir. E se a vida do universo for abundante, mas nós simplesmente não somos capazes de percebê-la, de detectá-la? Se isso pode ter acontecido aqui bem debaixo dos nossos olhos, imagine a milhões, a bilhões de quilômetros de distância. Bem, vou deixar você bugando a cabeça com tantas possibilidades, tantas informações. Diga o que acha de tudo isso. E muito obrigado por compartilhar essa viagem com a gente. A sua companhia é sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.